E aí pessoal, beleza? Vamos continuar falando sobre forças intermoleculares. A força de hoje, tá bom? É a ligação de hidrogênio, muito conhecida, muito cobrada aí de vocês, tá? Muita atenção nessa molécula, nesse tipo de força, né, pessoal? Desculpa, de interação e nas moléculas que apresentam esse tipo de interação intermolecular, tá? Esse tipo de força intermolecular. Ela se difere um pouquinho da dipolo-dipolo porque elas têm as suas particularidades. Então, muita atenção nisso para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado. Na última força intermolecular que a gente estudou foi a dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou forças de Van der Waals. Tá? E a gente estudou essa molécula aqui, ó, a molécula de HCl, tá bom? A gente viu que ela tem uma diferença de eletronegatividade, forma o polo positivo, negativo, tá? E aí a atração entre a parte positiva de um lado da molécula se junta com a parte positiva de outra, e aí forma aquela força intermolecular que permite até o HCl estar no estado líquido, né, gente? Hoje, como exemplo, eu trago aqui a molécula de HF. Essa que está aqui, ó, tá? A molécula de HF, ácido fluorídrico, tá bom? Opa, vou botar ele aqui. HF, a moléculazinha de HF. Ela também tem uma diferença de eletronegatividade? Tem. Ela vai ter polo positivo e negativo. Deixa eu colocar aqui para vocês mais em evidência, né? Eu vou ter o hidrogênio, eu vou ter aí uma ligação química covalente e aí eu vou ter o flúor, tá? Eles vão ter aí, tá, um par de elétrons sendo compartilhados. O flúor ele pertence aí ao período família 17 da tabela periódica. O hidrogênio tem um elétron, esse aqui também tem um elétron, ele vai ser compartilhado, beleza? Só que existe uma diferença entre a molécula de HF e a molécula de HCl, tá? Essa vai ser a particularidade, porque a molécula de HF ela apresenta o flúor, que é muito mais eletronegativo do que o cloro. O flúor, para quem lembra, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Então, essa diferença, essa carga parcial que vai ter aqui, ela é muito mais diferente, ela é muito mais intensa do que a do HCl. Então, se tu pensar, existe uma diferença de eletronegatividade maior, tá, entre o HF e o HCl. As suas cargas parciais, tá bom, vão ser muito mais intensas, tá? A interação aqui, ó, a diferença, a polaridade da molécula vai ser muito mais intensa aqui no HF do que no HCl, tá? Então imagina isso daqui dentro de um líquido, tá bom? E aí tu vai ter as interações entre essas moléculas, né? Elas vão interagir aqui, gente. Ó, vou colocar aqui em destaque para vocês a parte positiva de uma com a negativa da outra, tá? Então ela vai ter uma interação mais forte. O resultado disso, né, são interações intermoleculares muito fortes. Esse tipo de atração, ela recebeu um nome diferente por ser considerada mais intensa do que a dipolo-dipolo. Tá? Ela é chamada de ligação de hidrogênio, que a gente está aqui. Antigamente chamavam-se de ponte de hidrogênio, mas hoje a gente chama mais de ligação de hidrogênio. Ela ocorre toda vez em que um dos três átomos mais eletronegativos que existem, que no caso é o flúor, oxigênio e nitrogênio, se liga diretamente ao hidrogênio, pois nessas situações as cargas parciais formadas são muito mais intensas. Tá? Outro exemplo aqui eu tenho a água. Né? O hidrogênio ele está ligado ao oxigênio, que é um dos três elementos mais eletronegativos que existem. Então, essa interação, tá? Aqui, ó, que tem aqui do oxigênio, que no caso seria ligado ao hidrogênio, porque a carga parcial negativa estaria aqui no oxigênio e a positiva aqui no hidrogênio. Então, a parte positiva de uma com a negativa da outra. Isso forma ligações de hidrogênio. Então, a água, quando ela está no estado líquido, ela forma ligações de hidrogênio. Por isso que quando tu coloca água no fogo, né, e tu vai aquecer ela, tu precisa romper essa parte vermelhinha que eu coloquei aqui, que são as forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. E tu vê que quando tu coloca uma chaleira no fogo, ela demora um certo tempo para poder aquecer. É justamente porque essas interações são fortes. E para que elas sejam quebradas, necessita uma certa quantidade de energia. Tá? E isso explica porque às vezes demora a chaleira no fogo. Tá bom? Eu trouxe aqui um quadro resumo para vocês, gente, ó. Tá? Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Deixa eu só colocar. Eu tenho aqui uma sequência de elementos químicos que são os mais eletronegativos.
Preste atenção que tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ó, a parte negativa aqui, ó. Ele puxa mais os elétrons para ele, atrai com mais facilidade. E aí eu vou diminuindo aqui. É bom que vocês tenham essa tabelinha, tá, no caderno de vocês, de forma escrita. Vão vir escrevendo para que vocês possam estar conhecendo. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, do que o nitrogênio, do que o cloro, do que o bromo, do que o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. O hidrogênio aqui, ó, com a eletronegatividade bem pouquinha. Tá? Então, se tu tem o hidrogênio e flúor dentro de um recipiente, tu tem um elemento menos eletronegativo com mais eletronegativo. Então, vai ser uma interação muito forte, tá bom? A gente consegue ver esse tipo de interação em moléculas polares, tá? E também em moléculas apolares, tá certo? Então, a gente tem aqui a representação da ligação de hidrogênio, lá no caso da água líquida. Tu tem aqui a interação. Tá? E na forma sólida, a água já ela apresenta outras dimensões. Tá? Ela forma outra dimensão. Você consegue perceber a diferença? Né? A água sólida, o gelo, as ligações de hidrogênio, elas estão organizadas de uma maneira que formam uma molécula, ela fica mais espaçada. Tá bom? A consequência disso é que o gelo ele acaba flutuando na água, tá bom? O gelo ele acaba flutuando porque o volume aqui, a geometria da molécula é diferente da molécula no estado líquido, tá bom, gente? Das forças intermoleculares no estado líquido. E aí a gente tem essa diferença. Mas a gente vai fazer um estudo mais aprofundado disso mais na frente. O que eu quero trazer para vocês aqui é esse quadro resumo, ordem decrescente de intensidade de forças intermoleculares, tá? Tem um bizu bem legal, tá? Uma forma de tu lembrar, que é essa daqui, ó, o FON, tá? Lembra do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Alguém perguntar quais são os elementos mais eletronegativos que estão relacionados com a ligação de hidrogênio, você vai dizer, é o FON, é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Se esses elementos químicos estiverem ligados diretamente ao hidrogênio, eles vão formar aí as ligações de hidrogênio, tá bom? As ligações de polo, no caso são pelas outras moléculas polares, tá bom, galera? Tirando essas aqui, que no caso pertencem às ligações de hidrogênio, e a dipolo instantâneo e dipolo induzido, que são as forças de London, são entre moléculas apolares. Então isso aqui é um quadro resumo de todas as forças intermoleculares que a gente estudou até agora, tá? Existem outras ainda mais na frente que a gente vai estudar, tá? Que são as entre os íons, mas a gente vai ver isso mais na frente no decorrer dos conteúdos, tá bom? A gente fica por aqui, tá? Lembra disso daqui, lembra do FON, que é uma das partes importantes da aula de hoje, tá? E forte abraço, a gente fala na próxima aula, a gente vai falar sobre as características dessas forças intermoleculares com as propriedades físicas dos elementos, tá bom? Então forte abraço.